Responsabilidades do servidor público segundo a Lei nº 8.112, de 1990. A Lei nº 8.112, de 1990, estabelece um conjunto de responsabilidades para os servidores públicos, visando assegurar a integridade e a eficiência no serviço público. A lei determina que os servidores respondem civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições, estabelecendo um arcabouço jurídico que busca proteger o erário e garantir a probidade administrativa. A responsabilidade civil do servidor público decorre de atos omissivos ou comissivos, sejam eles dolosos ou culposos, que resultem em prejuízos ao erário ou a terceiros. Quando um servidor causa dano ao patrimônio público ou a outras pessoas no exercício de suas funções, ele pode ser obrigado a indenizar os prejuízos causados. Por exemplo, se um servidor, ao conduzir um veículo oficial, provoca um acidente por negligência, ele pode ser responsabilizado pelos danos materiais e pessoais decorrentes do acidente. No caso de prejuízos dolosamente causados ao erário, a indenização deve ser liquidada conforme previsto na lei, na falta de outros bens que assegurem a execução do débito pela via judicial. Isso significa que o servidor deve reparar os danos utilizando seus próprios bens, caso não haja outros meios de ressarcir o prejuízo. Este dispositivo visa garantir que o patrimônio público seja efetivamente ressarcido em situações de má-fé ou dolo. Quando o dano é causado a terceiros, o servidor responderá perante a Fazenda Pública em ação regressiva. Isso implica que a administração pública, após indenizar o terceiro prejudicado, pode mover uma ação contra o servidor para reaver o valor pago. Por exemplo, se um cidadão é lesado por um erro administrativo de um servidor, a administração pode ser condenada a pagar uma indenização ao cidadão e, posteriormente, buscar o ressarcimento junto ao servidor responsável pelo erro. A responsabilidade civil do servidor se estende aos seus sucessores, até o limite do valor da herança recebida. Isso significa que, em caso de falecimento do servidor, os herdeiros poderão ser chamados a responder pelo dano causado, dentro do limite do patrimônio herdado. Esse dispositivo assegura que o dever de reparar o dano não se extingue com a morte do servidor, garantindo a continuidade da responsabilização. A responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputadas ao servidor em razão de suas funções. Isso inclui, por exemplo, crimes como peculato, corrupção, prevaricação e outros ilícitos penais previstos na legislação brasileira. A responsabilização penal busca punir e prevenir atos que violem a legislação penal e comprometam a integridade do serviço público. Já a responsabilidade civil administrativa resulta de atos omissivos ou comissivos praticados no desempenho do cargo ou função. Isso inclui condutas que violam normas administrativas, como negligência, imprudência, abuso de poder ou desrespeito aos princípios da administração pública. Por exemplo, um servidor que utiliza recursos públicos para fins pessoais pode ser responsabilizado administrativamente e sofrer sanções como advertência, suspensão ou até demissão. As sanções civis, penais e administrativas são independentes e podem ser aplicadas cumulativamente. Isso significa que um servidor pode ser simultaneamente responsabilizado nas esferas civil, penal e administrativa por um mesmo fato. Por exemplo, um servidor que desvia recursos públicos pode ser condenado a ressarcir o erário, responsabilidade civil, cumprir pena de reclusão, responsabilidade penal, e ser demitido do cargo público, responsabilidade administrativa. A responsabilidade administrativa do servidor pode ser afastada em caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria. Se um servidor é absolvido na esfera penal por falta de provas ou por ser considerado inocente, ele não pode ser punido administrativamente pelo mesmo fato. Essa disposição visa evitar a dupla penalização e garantir a justiça no tratamento dos servidores. Importante destacar que a Lei nº 8.112, de 1990, também protege os servidores que denunciam irregularidades. Nenhum servidor pode ser responsabilizado civil, penal ou administrativamente por comunicar à autoridade competente informações sobre crimes ou atos de improbidade de que tenha conhecimento, mesmo que decorrentes do exercício de suas funções. Este dispositivo, incluído pela Lei nº 12.527, de 2011, busca incentivar a transparência e a denúncia de práticas ilícitas na administração pública, protegendo os denunciantes de retaliações.
A responsabilidade civil, penal e administrativa dos servidores públicos é fundamental para garantir a probidade e a eficiência na administração pública. Ela assegura que os servidores atuem de acordo com os princípios legais e éticos, protegendo o patrimônio público e os direitos dos cidadãos. Além disso, a existência de mecanismos de responsabilização contribui para a confiança da sociedade nas instituições públicas, promovendo a transparência e a accountability. A aplicação prática dessas responsabilidades envolve procedimentos administrativos rigorosos, investigações internas e, quando necessário, a atuação do Ministério Público e do Judiciário. As corregedorias dos órgãos públicos desempenham um papel crucial na apuração de irregularidades e na aplicação das sanções administrativas. Já o Ministério Público atua na esfera penal, promovendo a responsabilização criminal dos servidores que cometem ilícitos. Os servidores públicos também devem ser continuamente capacitados e orientados sobre suas responsabilidades e as consequências de seus atos. A promoção de uma cultura organizacional baseada na ética e na integridade é essencial para prevenir desvios de conduta e assegurar que os servidores atuem de acordo com os princípios da administração pública. Em suma, a Lei nº 8.112, de 1990, estabelece um marco regulatório robusto para a responsabilização dos servidores públicos, garantindo que atos irregulares sejam devidamente apurados e sancionados. A independência das sanções civis, penais e administrativas permite uma resposta eficaz e abrangente a diferentes tipos de infrações, protegendo o interesse público e promovendo a justiça no serviço público. Gratidão a todos! E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal e compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações de novos vídeos. Até mais!